Olá, pessoal! Nessa nossa aula, nós vamos aprender fatoração, dicas de fatorar uma equação de segundo grau, certo? Eu coloquei logo aqui uma dica. Nessa dica, nós vamos aprender o quadrado, né? Porque nós temos aqui de dois termos. Só que nós temos o quadrado da soma pela diferença. E os dois termos é porque um é A e o outro é B. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar. Coloquei até as setinhas, ó. Primeiro de azul e depois de lilás. Vamos entender por quê? A vezes A é A ao quadrado. Aqui em cima desse A tem 1 e aqui em cima desse A tem 1. 1 mais 1, 2, certo? A vezes menos B, menos AB. Vamos ver aqui agora, certo? Multipliquei o A por esses dois. Agora, eu vou multiplicar o B por esses dois. B vezes A, pela ordem alfabética, o A vem na frente. Como aqui tem mais, ó, então mais AB, certo? Não dá para colocar BA, não fica errado, mas não fica também correto, certo? Vamos deixar na ordem alfabética. E aqui, ó, B vezes B, B ao quadrado, mais com menos, certo? Quando a gente vai organizar, nós percebemos que esses termos centrais, eles estão simétricos. O que é isso? É quando dois números ou duas letras, números ou letras, estão com sinais diferentes, opostos. Um é positivo, o outro é negativo. Um é negativo, o outro é positivo e vice-versa, certo? Quando a gente vai subtrair, eles vão se cancelar. Isso aqui vai dar 0. Então, cancela. Só vai sobrar para a gente o A ao quadrado, colocamos aqui, e o menos B ao quadrado, que colocamos aqui igual a 0. Então, vamos ver o que a gente faz numa equação para organizar ela, para fatorar uma equação. Por essa dica aqui, nós vamos começar pela equação incompleta. Equação na forma reduzida de A ao quadrado, né, da primeira e da última parte. Vamos ver como é? Então, aqui nós temos uma equação. Primeira dica que nós podemos fazer é pegar esse x aqui, ó, e esse 49. Primeiro, vamos organizar. Lembram que daquela ali vocês viram que nós temos uma multiplicação e tínhamos um parêntese? Nesses parênteses a gente tinha dois termos. Um era positivo, certo? E o outro era negativo. Não estava assim? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a raiz quadrada do x ao quadrado. E vamos fazer a raiz quadrada desse 49, ok? A raiz quadrada do x ao quadrado é x. Por que x, professora? Porque, vamos lembrar aqui, ó. X vezes x é igual a x ao quadrado. A raiz do x ao quadrado também eu posso só cancelar esse 2 com o índice da raiz quadrada. O x vem para o lado de fora. Então, esse x aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Vou colocar ele aqui e ele aqui, certo? Agora, vamos ver. Quanto é a raiz quadrada de 49? Não é 7? Porque 7 vezes 7, 49. Então, o que é que eu vou fazer com esse 7? Coloco ele aqui e coloco ele aqui. Pronto, acabei. Fatorei uma equação incompleta. Vamos ver mais exemplos? Então, nesse outro exemplo, nós temos aqui, ó, 16x ao quadrado menos 1. Outra equação incompleta. E nós vamos organizar. Como eu tenho aqui no sinal do meio um sinal negativo, então nós sabemos que nós vamos fazer... Vamos multiplicar dois termos, certo? O quadrado da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? 16, nós vamos fazer aqui, pessoal, a raiz quadrada de 16x ao quadrado, certo? E aqui, ó, a raiz quadrada de 1. Vamos aproveitar.
A raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? Vocês lembram? 4. Por que 4 vezes... Por que 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Vocês lembram a raiz quadrada de x ao quadrado? É só cancelar esse 2 com esse. Então, x vem para o lado de fora. Então, o que é que a gente percebe aqui, ó? Esse 4x, nós vamos colocar aqui na frente e aqui do outro lado. Certo? Agora esse outro, ó, a raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1, professora. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1, certo? Então, eu vou pegar esse número 1 e vou colocar aqui do outro lado, ok? Então, nós terminamos também, fatoramos essa equação. Agora, vamos para esse outro exemplo. Então, aqui nós temos um sinal positivo. Então, a gente já vê que alguma coisa vai dar errado, certo? Porque o certo é o sinal ser negativo. Então, vamos lá. Vamos fazer a raiz quadrada desse x, ok? A raiz quadrada desse 4, certo? Então, a raiz quadrada de x é x, ok? A raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, vamos entender. Aqui, nesse caso, não tem como nós colocarmos, por exemplo, x mais 2 e x menos 2. Não tem como. Por quê? Porque o sinal aqui, como vocês percebem, é positivo, certo? Se nós formos fazer desse jeito, ela se tornaria um x ao quadrado menos 4. Então, o que é que nós chegamos a essa conclusão? Esse valor aqui, ele vai se transformar em negativo. Então, ele vai se transformar, pessoal, em um valor maior e menor, né? Positivo e negativo para uma raiz quadrada de 4. Então, seria interessante para uma raiz quadrada negativa, perdão, uma raiz quadrada negativa de 4. Por enquanto, né, a gente ainda não estudou números complexos, por enquanto, não existe raiz quadrada negativa de um número, certo? Então, esse valor de raiz quadrada de menos 4, ele não existe no conjunto dos números reais. Então, não existe um valor real para ele, para um valor real para esse x. Então, essa equação, ela não tem solução e nós não vamos fatorar, ok? Porque o sinal do meio é positivo e não negativo. Então, como a gente colocaria aqui? Não tem solução ou não dá para fazer a nossa fatoração, por enquanto. Depois nós vamos ver outros métodos de fazermos uma fatoração assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar outros exemplos, outras maneiras da gente fatorar para a gente descobrir. E esse é o primeiro método, método de fatoração por equação incompleta. Vou explicar agora a vocês a equação completa. Pronto, voltando aqui, para a gente começar a estudar a equação completa, vai ficar mais fácil quando nós voltamos para esse outro tipo de fatoração, certo? Nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos. Ou seja, essa questão está mandando que a gente repita 2 vezes A mais B. Então, nós vamos aqui, ó, repito, A mais B uma vez, A mais B, deixa eu colocar aqui, tá errado. A mais B, segunda vez, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, A vezes A vezes B. Depois, B vezes A, B vezes B, certo? Então, vamos ver aqui, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Percebam que todos os sinais são positivos. Multipliquei o primeiro pelos outros dois, agora eu vou multiplicar o segundo termo pelos outros dois. B vezes A. Ao invés de BA, vamos colocar AB, para seguir a ordem alfabética, certo? B vezes B, B ao quadrado. Então, vamos ver. Nós fizemos aqui, ó, A ao quadrado, repetindo, AB mais AB. Vocês sabem que antes de qualquer letra, nós temos o número 1, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 1 mais 1, 2. Então, AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Então, se transformou em um trinômio quadrado perfeito. Numa equação completa,
nós vamos ver se essa equação completa ela é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, se o A ele ficar ao quadrado, ele tiver uma raiz quadrada, depois nós multiplicarmos por 2 o termo do meio e der certo, der aquele valor, e depois o último termo também tiver uma raiz quadrada, então ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Vamos entender? Então, agora vamos ver esse exemplo. Vamos perceber se essa equação de segundo grau, se ela é um trinômio quadrado perfeito. Observem que ela está toda positiva. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2 termos positivos. Depois a gente vai tirar a prova se é isso mesmo, certo? Então, vamos olhar. X ao quadrado. Existe raiz quadrada do x? E se existe raiz quadrada do 49, certo? Então, vamos lá. A raiz quadrada do x, nós sabemos que é x. Então, esse seria o termo desse lado e desse outro. A raiz quadrada do 49, nós sabemos que é 7, certo? Agora, vamos entender se esse 14 que está no meio, se ele vai colaborar para termos aqui um trinômio quadrado perfeito. X, certo? X. E o outro, 7, ok? Então, vamos colocar 7. Lembrem que na nossa dica era 2 vezes o primeiro e o segundo termo, que é esse aqui, ok? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 7, 14x. Então, ó, deu certinho. Então, podemos colocar sem medo esse x aqui e aqui. E esse 7 podemos colocar também dos dois lados, tanto na primeira parte, deixa eu organizar aqui, tanto na primeira parte como na segunda. Pronto, fatoramos a nossa equação. Só que como ele está 2 vezes, aí a gente vem para cá, ó. X mais 7, 2 vezes. Ou seja, o quadrado da soma de 2 termos. X mais 7 ao quadrado. Então, essa equação aqui, ó, está fatorada, certo? Vocês entenderam? Vamos finalizar o nosso vídeo e no próximo nós vamos ver o quadrado da diferença de 2 termos e vamos também fatorar uma equação com o termo A e o termo B de uma equação de segundo grau, ok? Até a próxima aula.